Salve nobres! Como é que vocês estão? Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as diferenças, semelhanças e curiosidades do mercado cervejeiro na Itália. Eu já tinha feito esse vídeo em meados do ano passado, quando eu estava há poucos meses aqui na Itália e depois de passar uns bons 3 meses preso dentro de casa em lockdown. Mas depois eu comecei a sair e pude entender melhor como é que funciona a questão do mercado cervejeiro para o consumidor aqui na Itália. Então eu achei que seria interessante agora, na hora de subir esse vídeo para o YouTube, refazer esse vídeo atualizando um pouco as informações. Bom, se você não sabe, eu estou morando no norte da Itália há quase um ano. E apesar de ter passado boa parte desse ano preso em casa por causa do coronavírus, já deu para beber algumas boas cervejas por aí e notar semelhanças e diferenças com relação ao que a gente encontra enquanto consumidor lá no Brasil. Eu vou começar falando de um tópico muito importante, que são os preços e os impostos. A gente sabe que a cerveja na Europa é muito mais barata do que a cerveja no Brasil. O preço médio de uma mainstream, de uma cerveja que a gente chama de massa, muitas vezes não chega nem sequer a €1. Eu já cheguei a pagar até 55 centavos de euro por uma lata de 330 ml de cerveja. Enquanto que no Brasil, uma latinha de Heineken pode chegar a R$4, R$4,50, pelo menos no Rio de Janeiro. Com relação às cervejas artesanais, obviamente elas são um pouco mais caras, mas você pode encontrar boas cervejas artesanais a partir dos €2, R$2,50, e o preço vai aumentando, obviamente, conforme o estilo e conforme a distância em que ela é produzida, né? O mercado de cerveja aqui é muito regionalizado. Então aqui no norte, por exemplo, você dificilmente vai encontrar cervejas artesanais produzidas no sul. E se encontrar, elas serão muito mais caras do que as cervejas produzidas aqui na província. Apesar dessa diferença com relação aos preços, a reclamação com relação aos impostos sobre a cerveja é igual aqui ou no Brasil, ou seja, aqui também se paga muito imposto. A cerveja é a única bebida aqui que paga aquilo que eles chamam de imposto especial de consumo, os ATISE. E as pequenas e micro cervejarias lutam muito para que elas sejam isentas desse imposto. Uma outra diferença é com relação àquilo que você consegue encontrar nos grandes supermercados. Enquanto no Brasil você já consegue encontrar bastante exemplares de cervejas, de cervejarias artesanais nos supermercados, aqui você vai encontrar principalmente as lager de massa, né, as cervejas mainstream, as linhas craft de grandes cervejarias e cervejas importadas, principalmente belgas. Você encontra também alguns rótulos de cervejas alemães, bastante rótulos de cervejas norte-americanas, mas você quase não encontra cervejas inglesas, isso é muito interessante. Em vez disso, você encontra muita cerveja irlandesa, mas porque a Peroni, que é a maior cervejaria da Itália, ela tem um contrato de fabricação e distribuição com a Guinness. Você encontra também nos supermercados alguns rótulos de pequenas e micro cervejarias, mas geralmente são de cervejarias da própria província ou quiçá da região. Por exemplo, aqui no Vêneto é muito difícil você encontrar a Birra Baladã, que é da região do Piemonte. E isso porque a Baladã é uma das maiores cervejarias independentes da Itália. Imagina as menorzinhas. Então, onde é que você vai encontrar para comprar realmente a produção das micro e pequenas cervejarias? Em primeiro lugar, em lojas especializadas de cerveja, que não são muitas, ao contrário do que acontece no Brasil. Aqui não tem nenhuma grande rede de lojas de cerveja artesanais como tem, por exemplo, a Mestre Cervejeiro no Brasil. Na minha cidade, eu conheço até agora 3. Você vai encontrar cerveja artesanal em restaurantes. Alguns restaurantes têm 3, 4 torneiras de cerveja, mas dificilmente você vai encontrar essas cervejas identificadas pelo seu estilo. Você vai abrir a carta de cerveja e vai ver que eles têm lá na torneira uma Bionda, uma Rossa, uma Nera, às vezes uma Bianca, mas elas não vão estar identificadas pelo estilo. E mesmo que você pergunte para o garçom qual é o estilo da cerveja, dificilmente ele vai saber te dizer. Enquanto uma Bionda pode ser tanto uma Lager quanto uma Blonde Ale, e uma Rossa pode ser tanto uma Red Ale quanto uma Double, uma Bianca pode ser tanto uma Weiss quanto uma Witbier.
Ele vai saber te explicar quais são as características daquela cerveja, que eu acho que é o mais importante para o consumidor. Você encontra também a produção de cervejarias artesanais em pubs, que vendem essa produção artesanal e vendem cervejas importadas, principalmente irlandesas, para manter o clima de pub irlandês. E em brewpubs das próprias cervejarias. É muito comum as fábricas se responsabilizarem pela comercialização das suas próprias cervejas, seja por meio de um brewpub anexo à fábrica, seja por um comércio online. Boa parte delas tem um comércio online de cerveja no próprio site. Então, com relação a essa questão da distribuição, encontrar a cerveja artesanal no Brasil é muito mais fácil para o consumidor. É muito mais fácil para aquele que pretende se inserir nesse universo bebendo cervejas diferentes. Um outro tópico é: e quais são os estilos mais comuns e os estilos menos comuns produzidos pelas cervejarias artesanais aqui? Bom, a escola cervejeira belga parece ser a principal influência dos cervejeiros aqui na Itália. Então é muito comum você encontrar estilos de abadia. Então toda microcervejaria tem a sua blonde, a sua double, a sua triple. Interessante que a febre das IPAs também chegou por aqui. Então muitas cervejarias produzem boas APAs e boas IPAs, mas poucas produzem double IPAs, como virou moda no Brasil há algum tempo atrás. Então, por outro lado, para falar dos estilos menos comuns, é muito difícil você encontrar cervejas mais potentes e mais amargas como Double IPAs. Você também não encontra muitas Pastry Stouts. Você encontra boas Rins, mas a febre das Pastry Stouts ainda não chegou por aqui. Você encontra uma outra Sour, mas Catarina Sour nem pensar. E um último ponto que é bem diferente daqui com relação ao Rio de Janeiro é que você não encontra muitos gadgets e muitos outfits cervejeiros. As cervejarias não produzem muito camisa, boné, chaveiro, abridor. A única exceção são os copos, que algumas cervejarias ainda produzem. E isso, para um cervejeiro brasileiro que gosta de colecionar, bom, pelo menos eu gostava quando morava no Brasil, isso é terrível. Bom, é isso aí que eu tinha para falar para vocês com relação às diferenças e semelhanças do mercado cervejeiro italiano para o mercado cervejeiro brasileiro. Assim que passar essa onda do coronavírus e a gente puder voltar ao bar e eu for conhecendo mais como é que funciona o mercado por aqui, eu volto para contar mais novidades. E se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade específica a esse respeito, deixa aí nos comentários que eu procuro a resposta e a gente bate um papo. Bom, então deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que também pode achar esse tema interessante e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!